Em 2022, a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, uma parceria do CEPS e, portanto, da USAID, assinou com o TSE um acordo para avaliação das eleições do Brasil. Eu posso falar o dia aqui? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Falando em Estados Unidos, vamos falar sobre Biden, falando agora de, num certo sentido, né, a gente estava numa pauta internacional da Espanha, mas vamos falar de uma pauta internacional dos Estados Unidos. Você vai falar, Paulo, você vai falar de Biden? Você está esclerosado igual o Joe Biden? Não, eu vou falar de Biden porque nós descobrimos que durante os 4 anos em que o Biden, ou quem quer que seja que estivesse presidindo os Estados Unidos, nós estivemos sob um ataque absolutamente gigantesco. Eu cheguei a dizer, inclusive, que era, e de fato foi, o fim da América. Mas eu quero dizer para vocês agora em números, porque um relatório da Functional Government Initiative e do Center for Renewing America, né? Então, iniciativa do governo funcional e do Centro da Renovação da América, apontou que o governo Biden gastou mais de $1 trilhão com políticas de diversidade. $1 porrolhão $1 trilhão, cara, de dólares. É metade do Brasil, do PIB, do ano. O Biden gastou em políticas de diversidade, lacração. Na realidade, a coisa é muito pior do que isso, porque segundo o que eles escrevem, abre aspas, esse número não abrange todas as despesas relacionadas a políticas DE, nem inclui todos os programas dessa agência. Ou seja, o Biden gastou pelo menos $1 trilhão, 6 trilhões de reais com a pauta da lacração. Volto a dizer, metade do PIB do Brasil. Só com lacração. É metade do PIB do Brasil só com lacração. E aí eu espero que vocês entendam que não é natural, não é um avanço da sociedade, um movimento da história hegeliana em direção. Não! Isso foi absolutamente artificial. Por isso que, do nada, você começou a ver gente falando dele, menine. Claro que tem os retardados mentais. Isso aí, no mundo você sempre tem, né? Os retardados, os retardades e os espertos, né? Então, aquela história, todo dia sai um malandro e um otário de casa e aí quando eles se encontram sai negócio. E os dois passam a falar todes, mas um passa a falar todes enchendo o rabo de dinheiro e o outro passa a falar todes porque ele acha que ele é descolado e ele tem um problema de autoestima e ele quer fazer parte de um grupo para mostrar que ele não é apenas um verme. E tem os dois. Muitos são os dois. Muitas vezes são os dois. E não é só... Então pensem de onde que surgiu essa história. Não foi do dia para a noite. Porque você não tinha negócio de todes. Não tinha negócio de diversidade, equidade e inclusão. Não tinha, vou para o mundo corporativo, as empresas dizendo, não, nós temos que nomear um anão trans para a diretoria da empresa, porque nós não temos anão trans no grupo. Ora, tem um grande advogado amigo meu que foi fazer um contrato, fechar um grande escritório, atende grandes empresas em São Paulo, foi fechar um contrato com uma empresa francesa, que eu não vou dizer o nome aqui só para preservá-lo, não para preservá-los, para preservá-lo. Porque eu acho que esses desgraçados tinham que ser expostos. Mas o que chegou lá, ponto para fechar o contrato, os caras falaram, olha,
desculpa, a gente tem que... vocês precisam atender a nossa pauta de diversidade, equidade e inclusão no contrato. A gente tem uma política de contratação. Aí o cara falou, mas então, desculpa, ele recusou o contrato, esse cara foi bem macho, o escritório está bem, falou assim, desculpa, eu não vou contratar um advogado trans e demitir um advogado bom, que seja homem hétero, só para atender a política de vocês. Mas essas políticas, estou dando esse exemplo porque isso tomou conta do mundo inteiro, com incentivos governamentais, com dinheiro de ONGs, como de George Soros e companhia, e a gente já abordou muito isso aqui no programa, mas também com dinheiro das empresas. Grandes empresas como essa. Estou falando de uma empresa gigantesca, francesa. Felizmente, nós temos falado aqui no programa sobre o abandono dessas pautas. Depois que o Trump voltou e que a teta desse dinheiro distribuído pelo mundo inteiro começou a secar, e a gente vai falar do USAID também, que também financiava essas políticas, as empresas começaram a abandonar essa pauta. Vejam, por exemplo, deixa eu botar o meu celular no mudo. Não, já está no mudo. Sim. Dizendo o seguinte: Google envia e-mail a todos os seus funcionários anunciando o abandono das políticas woke de diversidade, equidade e inclusão. O Google. Então não era só o governo americano, mas as empresas, as grandes corporações financiando essa histeria em massa. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O seu filho, entenda como isso está na sua vida. Não só a sua contratação, a sua demissão na empresa ficam dependendo do quão lacrador você é, mas o seu filho estava recebendo aulinha dizendo que menino pode ter pepeca e que menina pode ter piu-piu na escola, no jardim de infância, por conta do dinheiro dessa pauta que eu digo, são pautas demoníacas. Quer saber por que os casamentos estão acabando tanto? Vejam, por exemplo, a promoção da pauta feminista. Querem saber por que o mundo nunca teve tão dividido racialmente? E por que a gente voltou a ter uma discussão racial depois de 50 anos de integração e convivência pacífica nos Estados Unidos e no Brasil 200 anos? Por conta desse dinheiro enfiado goela abaixo em todos os lugares, para feminismo, para a pauta LGBTQXYZ, para a pauta trans, para a pauta de tensão de divisão racial. Coisas que não estão na sua vida, mas passaram a ter. Reportagens, porta dos fundos, tudo recebendo dinheiro. Bilhões e bilhões nessa loucura. E nesse sentido, a eleição do Trump foi importante, eu digo mais ainda, para que nós descobríssemos o quão fundo era esse buraco. E por isso que eu sempre trago aqui, por exemplo, a tal da USAID, a Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. A dimensão do esquema que se tornou a USAID, sobretudo sob o governo Biden, é absurda. Vejam, só no Brasil, entre 2023 e 2024, esses caras enfiaram no Brasil mais de 260 milhões de reais. Uma reportagem excelente da Gazeta do Povo mostrou que a USAID financiou no Brasil ações na Amazônia, projeto em defesa do aborto, promoção de pauta LGBT, mídias independentes, ativismo digital ligado à política partidária, claro, ativismo de esquerda e do tal do enfrentamento à desinformação e fake news, ou seja, censura. E esse último tópico é o mais importante porque o trabalho da USAID nesse tal de enfrentamento à desinformação e fake news foi tão explícito que eles fizeram diversas parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrem, por meio do Consórcio para as Eleições e Fortalecimento do Processo Político, a sigla em inglês é a CEPS, que era uma organização da USAID,
Eles fizeram uma parceria com o TSE para a criação do Guia do Combate à Desinformação. Isso em maio de 2021, mais de um ano antes das eleições de 2022. O fato interessante é que para esse guia, o guia não está mais disponível para o acesso. E vocês sabem por quê? Porque o site do CEPS não está mais no ar. Porque o Trump dinamitou essa bosta. Porque o Elon Musk passou a motosserra nessa bosta. Sim, o Elon Musk passou a motosserra na organização que fazia parceria com o TSE do Moraes. Em 2022, a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, uma parceria do CEPS e, portanto, da USAID, assinou com o TSE um acordo para avaliação das eleições do Brasil. Para quem não lembra, e posso falar o dia aqui do quanto que a USAID financiou e contribuiu e interferiu com as eleições brasileiras, em termos de censura. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.